Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos às segundas jornadas da língua portuguesa em Mindelo. A comunicação que vamos assistir em seguida intitula-se O desenvolvimento das competências linguísticas através da escrita criativa. O caso dos pronomes clíticos. E será proferida pelas professoras Ângela Carvalho, Karina Pereira, Paula Pessânia Isidoro. Karina Pereira Rei, licenciada em Galego e Português, Estudos Linguísticos e Literários em 2018 e em Inglês, Estudos Linguísticos e Literários 2018 pela Universidade da Corunha e mestre em Português, Língua Segunda ou Língua Estrangeira em 2020 pela Universidade do Porto. Paula Pessânia Isidoro, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras, a Universidade do Porto 2004 e mestre em Ensino de Línguas Estrangeiras pela Universidade de Salamanca em 2010. Doutoranda da USAL e da FLP na área da didática do português língua estrangeira e mais especificamente no que aos usos estéticos e lúdicos da língua diz respeito. Leitora do Instituto Camões na Nigéria e na África do Sul entre 2006 e 2009. Professora da Língua e Literatura Portuguesa na Universidade de Salamanca desde 2011, onde tem coordenado vários projetos da escrita criativa desde 2015. Formadora de professores da PLE ou PLNM na Universidade Pontífica de Salamanca, em diferentes centros de formação de professores em Espanha e junto da Coordenação de Ensino de Português em Espanha, do Instituto Camões. Acumula igualmente funções de professora de francês no ensino secundário desde 2011. Ângela Carvalho, licenciada em Línguas e Literatura Moderna, variante em Estudos Portugueses e Francês, ramo Educacional, 2003, mestre em Português, Língua Segunda e Língua Estrangeira, 2009, e doutorada em Didática de Línguas, 2014, pela Faculdade de Letras do Porto. É, desde 2015, professora auxiliar nesta instituição, onde desenvolve atividades letivas e de investigação. Neste momento, é também professora convidada da Universidade Nacional de Timor. É professora de Português, Língua Não Materna e Didática de Português, Língua Não Materna, colaborando igualmente na formação de professores de Português, Língua Materna e Português, Língua Não Materna, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem igualmente sido formadora em diferentes universidades, centros de formação de professores e junto à coordenação de ensino de português do Instituto Camões em diversos países. Faz parte, como membro integrado desde 2013, do Centro Linguístico da Universidade do Porto, sendo as principais áreas da investigação o ensino-aprendizagem do português, língua não materna, a formação de professores de português, língua materna e português, língua não materna, análise do discurso oral informal, produção escrita, as estratégias da aprendizagem e ecopedagogia, educação para o desenvolvimento sustentável. Damos então a palavra às professoras Ângela Carvalho, Karina Pereira Rei e Paula Pessânia Isidoro. Boa tarde, chamo-me Karina Pereira Rei e vou apresentar a comunicação elaborada junto com a professora doutora Ângela Carvalho, da Universidade do Porto, e com a professora Paula Pessânia Isidoro, da Universidade de Salamanca. O título é O desenvolvimento da competência linguística através de escrita criativa, o caso dos pronomes clíticos. Vou falar da gramática e dos usos lúdicos e estéticos da língua nas aulas de língua estrangeira.
De seguida explorei brevemente os benefícios da inclusão da escrita criativa nas aulas de língua estrangeira e depois passarei a explicar o projeto desenvolvido, consistente no tratamento dos problemas críticos de acusativo e de dativo através da escrita criativa e, finalmente, proporei outra atividade de escrita criativa. E, por último, falarei das conclusões e mostrarei a bibliografia. Nas aulas de língua estrangeira, é comum tratar a gramática como exercícios automáticos, centrados em que os alunos sistematizem as regras gramaticais explicadas e são exercícios que tipicamente consistem em frases ou pequenos textos descontextualizados. Ainda que podem ser úteis em determinados contextos, se este tipo de atividades forem essencialmente as únicas propostas aos discentes, estes não desenvolverão a sua capacidade comunicativa. De acordo com Zanini, se os exercícios estiverem focados na repetição de estruturas e modelos, a visão que se mostra da língua é que este é um instrumento de comunicação. Esta concessão também pode resultar útil em determinados contextos, mas consideramos que deve ser complementada por outros. Neste sentido, chamamos a atenção para o facto de que o quadro europeu comum de referência para as línguas inclui os usos lúdicos e estéticos da língua, presentes no dia-a-dia dos falantes, por exemplo, em jogos mediáticos da televisão ou da rádio. Portanto, estes usos lúdicos e estéticos deviam também estar presentes nas aulas de língua estrangeira. O caráter lúdico destes usos faz com que sejam elementos facilitadores da aprendizagem e que, portanto, sejam uma estratégia útil no momento de tratar as competências que apresentam maior dificuldade dos alunos, que geralmente são relacionadas com a expressão oral ou escrita. E neste caso, nós focamos-nos na expressão escrita. Ainda que no momento de escrever os discentes contam com tempo para pensar, como já foi avançado, a expressão escrita é uma das competências mais complexas no momento de aprender a língua-alvo. De facto, segundo Reims, pode causar neles um sentimento de angústia. Para atenuar esta angústia, Fernandes Lázaro propõe relacionar a produção escrita a atividades lúdicas como a escrita criativa. Neste sentido, é importante mencionar que a escrita criativa conta com escritores no quadro europeu comum de referência e nos miúdos escritos, publicados em 2018. Levar a escrita para as aulas, aliás, tem múltiplos benefícios, tanto gerais como para o ensino da competência linguística em particular. Em geral, a escrita criativa aumenta a motivação e implicação dos alunos nas tarefas propostas e ajuda a melhorar o seu desempenho noutras atividades de escrita. Neste sentido, favorece a competência de escrita dos discentes, já que podem transferir as estratégias aprendidas em sala de aula para outros momentos relacionados com a redação de textos na sua vida diária. Já quanto às vantagens para o desenvolvimento da competência linguística, pode-se salientar que favorece a aquisição de gramática e do vocabulário. Ajuda o desenvolvimento da língua a todos os níveis, isto é, a nível gramatical, vocabulário, fonológico e discursivo, porque exige que os aprendentes manipulem a língua e que aprofundem no seu conhecimento. Por outra parte, a escrita criativa também permite que os discentes joguem com a língua e, portanto, que tomem os riscos necessários para que se produza uma aprendizagem profunda. Finalmente, também se pode salientar que a escrita criativa permite praticar itens já aprendidos anteriormente e também explorar novos conhecimentos que não se teriam explorado se se realizassem outros exercícios, como preenchimento de espaços, por exemplo. Vou passar agora a explicar o projeto desenvolvido e vou começar falando do seu contexto. Desenvolveu-se no curso semestral de Português para Estrangeiros, organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com uma turma de nível A2, formada por 8 alunos de diferentes nacionalidades, como podemos ver, da Alemanha, de Costa do Marfim, Dinamarca, Espanha, Gana, Japão, Macau e Venezuela. Na primeira aula do curso, distribuía-se um questionário e, ao analisar os resultados, vimos que 25% dos discentes tinham dito que gostavam de escrever, 88% que estava interessado na leitura e também que 50% disse que era uma das suas principais dificuldades era a gramática.
De acordo com o currículo de curso, selecionou-se o conteúdo gramatical, que foram os pronomes clíticos de acusativo e de dativo, e programaram-se 2 unidades didáticas que seguiam o mesmo esquema tripartido. Na primeira aula, os alunos trabalharam compreensão escrita e oral, fizeram exercícios também para ampliar o seu vocabulário e houve momentos também de diálogo. A segunda aula destinou-se a uma explicação gramatical e a realização de exercícios de prática e sistematização do conteúdo gramatical explicado. E já na última, os discentes realizaram a atividade da escrita criativa. Nestas unidades didáticas pôs-se ênfase nas fases de escrita, e é por isto que falamos aqui de escrita criativa por fases. Assim, os alunos deviam redigir um texto seguindo as indicações especificadas no enunciado, que indicava que tinham de incluir os pronomes clíticos de acusativo e dativo na posição adequada, respeitar as características de tipologia textual tratada nessa unidade didática e cumprir as frases de escrita, que eram planificação, textualização e revisão. Para escreverem o seu texto, que era uma notícia neste caso, deviam realizar previamente um jogo de dados com uma tabela e os dados que vêm na imagem da direita. Ao lançá-los, deviam anotar quem ia ser o protagonista da notícia, em que lugar acontecia, o que acontecia, etc. E depois deviam elaborar o seu texto. Foram-lhes entregues as folhas que vêm. Uma é para que planificassem o texto, a da esquerda. A do centro é para que escrevessem a sua primeira versão. E na direita deviam escrever já a última versão. Com o objetivo de comprovar a eficácia da combinação da escrita criativa e o ensino da gramática como esta turma, no final de cada unidade didática foram entregues questionários e foram analisados 4 testes dos alunos, 2 correspondentes às unidades didáticas mencionadas, e um produzido anteriormente e outro posteriormente. Das perguntas feitas nos questionários, podemos salientar que os discentes responderam que tinham aprendido como atividade de escrita criativa, que consideravam importante realizar exercícios de escrita criativa e que a maioria considerava que ter escrito um texto usando os pronomes clíticos era útil para depois os usarem no seu. Relativamente aos testes analisados, viu-se que os alunos tinham aumentado a frequência de uso dos pronomes clíticos de acusativo e dativo e que tinham reduzido o número de erros. Neste sentido, a posição predominante dos pronomes colocados corretamente foi em clítica, e o erro mais repetido dos 6 que se distinguem foi o uso desnecessário do pronome. Isto é, os alunos utilizaram um pronome, quer de acusativo, quer de dativo, quando não era necessário. Este erro, no entanto, pode estar relacionado com o facto de que os pronomes eram mencionados nos enunciados de 2 dos textos e que um destes textos contava para avaliação sumativa. Para continuarmos esta linha de investigação, elaboramos outra proposta para tratar a gramática através da escrita criativa. Neste caso, o conteúdo gramatical escolhido foi o particípio e a tipologia textual a tratar a poesia. Esta atividade consistiria em que os alunos escrevessem um poema respeitando o esquema rimático que aparecia aqui explicitado à direita. Desta forma, os versos com rima A incluiriam particípios de verbos da primeira conjugação e os de rima B da segunda. Esta atividade está pensada para a turma do nível A2 do primeiro semestre do curso semestral de Português para Estrangeiros da professora Ângela Carvalho. Para finalizar a apresentação, quero só salientar que, de acordo com a bibliografia consultada e como resultados do projeto levado a cabo, que também contamos com a opinião dos próprios discentes, podemos afirmar que a escrita criativa é realmente eficaz para o desenvolvimento da competência linguística nas aulas de língua estrangeira. Finalmente, mostro as referências bibliográficas usadas nesta apresentação, caso estejam interessados na sua. E deixo os correios das 3 autoras deste trabalho. Obrigada.